Olá, é um prazer enorme estar aqui falando contigo nesse momento. Eu gostaria, antes de mais nada, lhe dirigir uma palavra em forma de pergunta. Eu queria que você me respondesse, melhor ainda, que você respondesse para você mesmo. Como é que você se sente hoje em relação à administração da sua vida? Você acredita que tem o controle realmente preciso da sua vida? Nós, em alguns instantes, acabamos culpando determinadas pessoas, organizações e, em alguns casos, até Deus, de algumas coisas que ocorrem em nossas vidas, mas em contrapartida não é frequente às vezes que nós nos propomos a parar e planejar realmente, a tomar uma atitude em relação a uma determinada situação para que ela ocorra da maneira realmente como nós queremos. Eu gostaria de ler uma passagem contigo que está lá em 2 Reis. Você pode me acompanhar. É 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, onde fala: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos a serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer, mulher? Dize-me o que tens em casa. E ela lhe disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Uma outra passagem nós podemos encontrar em 2 Reis ainda, no capítulo 5, versículo 4, onde fala a passagem sobre Naamã, que foi um dos grandes homens que administrava parte do exército de um grande rei. E esse versículo nos fala assim: Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Essa quantidade de esses materiais, essas especiarias que Naamã leva, quem conhece a história sabe que ele leva para ofertar ao profeta Eliseu, como forma de agradecimento. Isso denota uma certa fé. Se ele já estava levando uma oferta para agradecer, quer dizer que ele realmente acreditava que o milagre aconteceria na sua vida, Mas voltando um pouquinho no versículo anterior, eu gostaria de frisar a parte que fala da mulher, aquela mulher que tinha perdido seu marido recentemente e não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Eu acredito que todos conhecem, sabem que no passado a vida de uma mulher era simplesmente aquela de auxiliar o seu marido em casa. Não é como hoje, que nós temos mulheres administrando empresas, mulheres em várias alas da economia, em várias partes de uma certa organização. Não, naquele tempo as mulheres eram tidas como verdadeiras donas de casa. Eram para isso que elas simplesmente eram tidas como de uma certa utilidade. E aquela mulher, então, assim que perdeu seu marido, ela não via mais nenhuma atividade para que ser utilizada. Ela não via nenhuma forma de poder ajudar alguém, Ela não se via útil naquela determinada situação. E sendo assim, é mais ou menos com o que acontece nas nossas vidas em algumas determinadas situações, Um exemplo: quando a gente perde um emprego, por exemplo, o que a gente se sente? Meio que constrangido. Eu não tenho mais o que fazer, o que eu vou fazer sem o meu emprego? Quando a gente perde um ente querido, qual é a sensação que a gente tem? De que eu não vou mais dar conta de viver, eu não consigo viver sem meu pai, sem meu filho, sem uma pessoa querida, próxima de você.
mas a gente não pode simplesmente desistir. A vida é uma arte e a arte se confunde com a vida, né, que se confunde com a arte. Mais ou menos essa a colocação que a gente pode ter aí. E a gente precisa continuar vivendo. E para que possamos continuar vivendo, é necessário que a gente possa tomar algumas vezes, aliás, em todas as vezes, né, que vem esse problema, que a gente tem uma certa algo que acontece, algo inesperado nas nossas vidas, nós precisamos tomar uma atitude. Essa é uma das características mais importantes que nós devemos ter em relação à nossa vida e aquilo que nós queremos. Nós não podemos simplesmente olhar para a situação, ver que nós temos um grande problema e ficar esperando. Nada vai se resolver se nós não tomarmos uma atitude. Mas antes de nós termos atitude, é preciso nós conhecermos o que nós queremos. Aquela mulher conhecia o profeta Eliseu. Ela só procurou aquele homem de Deus porque ela conhecia, sabia quem realmente era aquele homem. Ela teve uma habilidade também muito grande em chegar na maneira de explicar a situação, de colocar a situação e fazer com que o homem de Deus entendesse e pudesse ajudá-la. A partir do momento que o homem de Deus entendeu a situação dela, falou para ela: mulher, o que é que você tem em casa? Perguntou qual era o recurso que ela tinha naquele determinado momento. Ela poderia talvez pensar que não tinha nada, poderia pensar que o recurso era muito pequeno, mas era o suficiente para que ela tivesse o restante da sua vida passando tranquilamente. O homem de Deus falou para ela: então vai, empresta os vasos dos teus vizinhos, enche de óleo. Ela foi, fez aquilo, e depois disso o profeta a instruiu a vender o óleo, a pagar as suas dívidas e viver o resto da sua vida com o que ela havia conseguido com aquele óleo vendido, né? Da mesma maneira, Naamã tinha uma certa doença incurável naquele determinado momento, naquele período da história, e se ele tivesse simplesmente parado, se ele tivesse simplesmente se frustrado com aquela situação, ele com certeza teria morrido rapidamente, ou teria passado os últimos anos da sua vida sofrendo. Mas ele toma uma certa atitude, ele resolve ir até o profeta, através do que havia sido falado pela menina, sua serva, que era israelita e conhecia muito bem. Novamente o conhecimento está ali, fazendo parte da situação. Ele toma a atitude de ir até o homem de Deus, também tem uma habilidade muito grande, chega até o seu senhor, que era o rei, pede para que o rei o libere para ir até lá. O rei não só libera, mas também dá a ele uma carta de recomendação. Então fica importante, fica verídico essa necessidade que nós temos de tomar uma atitude frente a um problema, sempre termos o conhecimento e garantirmos através da habilidade uma melhor forma de conseguirmos alcançar o nosso objetivo. O que eu queria deixar para você nesse vídeo como conclusão é que nós não podemos simplesmente olhar o problema e continuar parados. Nós precisamos sim correr atrás do conhecimento daquilo que nós precisamos para resolver o problema, nós precisamos criar habilidade para aquilo, e nós precisamos sim, o mais rápido possível, tomar uma atitude e correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, acabar com o problema e criar novas soluções, criar novos momentos de alegria e de felicidade para que possamos estar então assim crescendo a cada dia mais. Eu quero agradecer por você ter passado esse momento conosco, esse vídeo que com certeza eu acredito que servirá de enlevo, servirá para que você daqui para frente esteja tomando frente aos seus problemas, esteja tomando atitude e possa resolvê-los da maneira mais sensata possível. Deus abençoe.